meu povo, tudo bem com vocês? Eu vim aqui contar a importância do culto no lar. Quem não sabe, o meu nome é Thaís, eu tenho 22 anos. Eu conheci o meu esposo agora, porque agora ele é meu esposo, né? Eu conheci ele através do culto no lar. No caso, eu já conhecia ele, assim, de ver, né, na escola, porque ele estudava com a minha irmã mais nova, que é a Amanda. Para quem não sabe, o Gabriel é 2 anos mais novo que eu. E eu já conhecia ele, vendo ela conversar com ele e tal. E aí, eu não estava na igreja esse tempo, eu tinha desviado, eu tava indo com outras pessoas, tipo, visitando, mas não era nada fixo, eu não estava fixo congregando uma igreja. Até que um dia minha mãe sofreu um acidente doméstico, onde ela teve que mobilizar a perna dela, porque feriu muito, ela machucou, acho que o osso, o tornozelo, se eu não me engano. E foi em um desses cultos no lar que nós começamos a frequentar a igreja do meu esposo, que, para quem não sabe, a gente congrega na Assembleia Ministério Belém. A gente se conheceu assim, começou a conversar em 2015. Tudo começou quando, numa quarta-feira, a minha mãe conhecia algumas pessoas da igreja dele. E aí ela estava passando por esse momento difícil, né? Nós estávamos lá em casa. E aí, só que eu tava numa fase assim, eu era adolescente, mas eu tava desviada, mas eu não bebia, não fumava, não saía pra festa, nada dessas coisas. Mas eu estava desviada, distante de Deus. E num certo dia, foi numa quarta-feira, depois do culto, um irmão de lá da igreja juntou alguns jovens, alguns irmãos, para ir visitar minha mãe, para fazer uma oração por ela. Eu estava dormindo no dia, né, que eu estudava de manhã, e quando eu chegava à tarde eu ia fazer as minhas obrigações dentro de casa e eu cochilava, né, cochilava à noite, da tarde pra noite, né. E aí, aconteceu isso, né, a minha mãe sofreu esse acidente, aí os irmãos da igreja foram lá orar, beleza, entrou os jovens, o irmão, né, eu estava sentada, que a nossa casa antigamente era a sala, aí tinha uma parede, né, um murete dividindo, e a cozinha. E na cozinha, assim, de frente para a sala, para a entrada, ficava a mesa. Eu fiquei sentada lá, porque os irmãos tinham chegado e pra gente ficar lá, né, conversar, receber os irmãos e tudo mais. Aí, tá bom, fizeram a oração, eu vi todos eles, cumprimentei assim, né, na força do ódio, porque eu estava com sono e eu fico estressada, né, quando eu tô com sono e me interrompe meu sono, não sei se mais alguém é assim, mas eu sou. E aí, ele veio, me cumprimentou, eu cumprimentei ele, né? Tudo bem, aí passou uns dias, a minha mãe decidiu ir fazer uma visita nessa igreja, depois que ela melhorou da perna. Eu sentei lá quase no último banco dos visitantes, sentei com a minha mãe, mas muito com a cara fechada, muito estressada, assim, gente, zero papo comigo, que eu só ando com a cara fechada. Na rua, em qualquer lugar que eu vou, só com a cara fechada mesmo. E aí, eu sentei, eu cheguei na igreja com a minha irmã, como a minha irmã já conhecia ele viu a gente estava na porta do banheiro e ele veio, cumprimentou eu e cumprimentou minha irmã. Beleza, passou. E aí eu fui fazer a visita com a minha mãe, a gente entrou na igreja, participamos do culto, fomos para casa, passou vários dias e aí a gente começou a frequentar realmente este local. Até que passou um tempo, começou novos cultos domésticos. Eu ainda não fazia parte do culto doméstico, mas aí o irmão que foi fazer a oração pela minha mãe, o nome dele é Nelson. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, Nelson, você que foi responsável por levar meu marido, hoje é meu marido, né? Antes era meu namorado, mas agora é meu marido. Ele começou a fazer culto doméstico na casa dele, e a casa dele era em frente à minha casa. E aí,
Antigamente a gente gostava muito disso, sabe? Jovem, juntar os jovens, ficar até mais tarde na rua conversando. A gente participava do culto, né? Na casa do irmão Nelson, que era em frente à casa. Ele fazia o culto na garagem. Aí a gente cantava e tudo mais. Era muito legal. E aí eu e o Gabriel, a gente começou a ir conversando. Nós viramos muito amigos. Muito amigos, muito. Nós éramos, tipo, inseparáveis. Até que um dia nós estávamos na rua, todos sentados, conversando, e uma menina, eu não sei, eu acho que ela já sabia que ele gostava de mim, ela pegou e falou assim, jogou na roda, né? Nós estávamos lá conversando, nem lembro o que a gente estava conversando, mas estava eu, ele, vários colegas nossos, vários amigos nossos, da igreja mesmo. E ela pegou e soltou na roda que ele gostava de mim. Só que a primeiro momento ele não confessou. Ele foi embora, muito nervoso, muito nervoso. E aí quando ele chegou em casa, eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp e falei assim, você gosta de mim? Eu também gosto muito de você e tudo mais. E aí a gente falou que se gostava, né, e tudo mais. Passou um tempinho, todo mundo já sabia que a gente se gostava. Mas até então a gente ia começar a orar, ia começar um novo processo na nossa vida, tudo mais. Aí passou várias coisas e quando foi em maio de 2015, dia 30, a gente se batizou. Eu, ele, meu irmão, minha irmã, nós nos batizamos todos juntos. A nossa amiga Tamires. Foi muito legal, é uma sensação assim incrível, inesquecível. E ainda mais se batizar, tipo, com pessoas que você gosta, sabe? Nós que íamos nos batizar, tava buscando bastante, tava indo em consagrações e tudo mais. No dia 29 de maio, ele foi me pedir namoro pra minha mãe. E no dia 30, eu acho que foi no dia 30. Se eu não me engano, eu não sei se foi dia 28 ou dia 29. Sei que pra minha mãe ele me pediu um dia, pro meu pai ele pediu outro dia. E aí até que nós começamos a namorar. Namoramos cerca de, acho, se eu não me engano, 5 anos. 5 para 6. Porque agora a gente completou 6 anos juntos, só que 1 ano de casado. Então, namoramos durante 5 anos, não foi fácil. Tivemos muitas lutas, muitos obstáculos durante o caminho, mas Deus nos deu graça. Nós casamos, conseguimos casar, nosso casamento foi incrível, uma sensação única. Casamos durante a pandemia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas o que eu posso falar para vocês é que Deus é incrível, sabe? Nós casamos durante a pandemia, foi um casamento abençoado, Deus nos ajudou. E estamos aqui para honra e glória do Senhor Jesus. Nos casamos em agosto de 2020. Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida, cara. Sério, eu só sabia chorar e agradecer. Só chorar e agradecer. Porque, cara, só as noivas sabem como que fica a cabeça. Ainda mais durante a pandemia, amada. Amada, passou um sufoco, bicha. Um sufoco. Mas Deus nos dá vitórias. Eu não só peça a Deus, mas também lembre de agradecer. Porque Deus já fez muito por nós. Lembre daquilo que Ele já fez por você e não que Ele ainda vai fazer. Sendo assim, você vai ser mais grata, mais grato. E você vai esquecer um pouco, você não vai ficar tão ansioso pelo dia de amanhã. Saiba que Deus cuida de tudo e Ele sempre tem um propósito para você. Não deixe os seus sonhos para trás e lembre-se que Deus é muito bom, muito bom. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor é bom. Deus usa até os momentos difíceis para nos tornar mais fortes e mais experientes. Não se esqueça disso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo na nossa vida. Espero que gostem. Um beijo.